Muito bem, vamos lá. Ok, tá legal. Então, simbora, né? Vamos lá. Muito bem, tô aqui com o meu Collis, como diz a minha filha Tereza, todo molhado, porque peguei uma chuva boa aqui fora. Vim correndo da igreja, participei da missa, vim pra cá e simbora, né? Pra nossa live de quinta, no horário. Achei que fosse chegar atrasado, mas ainda deu tempo de passar, pegar uma marmitinha e correr pra cá, tranquilão, graças a Deus. Mas vamos embora. Então, muito bem, hoje eu quero responder a uma pergunta que me chegou, tá certo? Que é a seguinte, uma pergunta na verdade muitíssimo importante, porque ela geralmente tem sido razão de muitas confusões. Confusões do tipo, as pessoas não têm muita, como eu posso dizer, noção ou consciência no sentido mais prático da coisa, né? No sentido mais usual, aliás, né? No sentido mais usual do termo consciência aqui, né? Não sabem exatamente o porquê começam um relacionamento. Julgam que porque sentem alguma coceirinha no estômago deveriam começar um relacionamento. Isso é inclusive entre a juventude causa de infinitas confusões, assim, infinitas confusões. Tá certo? Vocês não têm noção de quanta confusão a gente encontra em colégios por aí afora, de pessoas que são mal resolvidas afetivamente, que não têm o seu contorno afetivo estabelecido e que, veja, em amizades, inclusive, né, confundem determinadas coisas achando que o amor é ali no meio um amor romântico, né, quando não é desse modo, ok? Agora vejam só, né? Aqui nós temos então uma distinção a se fazer. Em primeiro lugar, né? Como que é a pergunta? A pergunta é como saber se eu estou amando uma outra pessoa ou se eu simplesmente estou apaixonado? Essa é uma pergunta muito importante. E eu citei aquele primeiro exemplo para dizer o seguinte, veja, existem várias formas de amor distintas. Existe o amor entre os amigos, o amor romântico, existe o amor fraterno, o amor familiar, existe, tá certo? Alguns níveis distintos, o amor a nível oblativo, ou seja, o amor que é uma característica divina, né? Entrega absoluta de si ao outro. E isso tá certo, o ápice de todo o amor. Isso deveria ser, aliás, né, o nosso objetivo. Quando nós intentamos amar alguém, nós deveríamos ter no horizonte amar como Deus ama, um amor oblativo. Afinal de contas, é isso que São Paulo aconselha aos maridos, em Efésios 5, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo, que se entregou na cruz e morreu por ela, não é isso? Como Cristo amou a igreja e morreu na cruz, dando a sua vida por ela. É assim que o marido deve amar a sua esposa, né? Entregando-se, ou seja, o objetivo de todo o amor, o ápice de todo o amor é o amor oblativo. E por que razão? Porque, veja só, o sacramento do matrimônio deseja nos conceder a graça divina, ou seja, aqueles dons próprios de Deus, para que nós tenhamos a capacidade de cumprir todos os deveres que são inerentes ao matrimônio, tá certo? Que nós contraímos naquele momento. Naturalmente, tá certo? Não sob a perspectiva da graça, naturalmente o matrimônio tem certas obrigações. Essas obrigações que o matrimônio tem, de maneira muito natural, dizem respeito a uma responsabilidade, resumidamente, hein? Uma responsabilidade de um para com o outro, do outro para com um. Compreendeu? Isso é basicamente a responsabilidade matrimonial. Aliás, o compromisso, né, o dever matrimonial se dá na responsabilidade de um para o outro, do outro para um. Basicamente aqui nós temos o compromisso matrimonial. Veja, o problema é que quando as pessoas começam um relacionamento, elas excluem a parte do dever e ficam única e exclusivamente com a parte do afeto. Eu conversava na última quarta-feira pela manhã com o padre, meu diretor espiritual, nós estamos desenvolvendo um projeto e aí nós falávamos o seguinte, é muito curioso porque na verdade as pessoas se unem umas às outras esquecendo de que o eros precisa necessariamente estar unido ao ethos, ou seja, o meu amor, a minha inclinação ao outro, tá certo? Evidentemente no sentido aqui do relacionamento, né, que conduz ao matrimônio, por isso eu disse eros e não qualquer outro tipo de amor. Ou seja, aquele amor dotado de eroticidade. Entendam bem, quando eu digo eros, eu não estou dizendo erótico no sentido poluído do termo, ok? No sentido contemporâneo, já destruído da coisa, corrompido, né? Que é uma compreensão, na verdade,
veja, errada, ok? Simplesmente, tá certo? Compreender o Eros desse modo é, na verdade, colocar nele o significado de um outro termo grego que São Paulo, inclusive, usa em sua carta, que é porneia, que é, veja só, a fornicação, ok? É o amor, é uma inclinação, melhor dizendo, uma inclinação ao outro como se ele fosse um objeto de uso para satisfazer uma inclinação meramente material, meramente física, biológica, tá certo? O Eros inclui uma dimensão maior, inclui o reconhecimento do outro, enquanto único e irrepetível, a quem eu desejo amar e aceito como um todo, né? A quem desejo me entregar como um todo. Reconheço-o como um bem e desejo-o como um bem para mim. No entanto, esse início geralmente exclui a parte do ethos, que é a parte do dever em relação ao outro. Isso é tragicíssimo, porque aí o matrimônio se corrompe e não é vivido da maneira como deveria ser vivido. Porque ambos estão esperando a satisfação de si mesmo, de seus próprios, né, sonhos, ou desejos, ou intuitos, ou coisas do tipo. Por quê? Porque pensam exclusivamente em termos de eros, ou seja, de o outro como um bem para mim, como um bem em si e um bem para mim. O que isso significa? Significa que o outro deveria satisfazer-me e fazer-me feliz. Compreendeu ou não? Que a minha inclinação deveria ser satisfeita quando ela vier, da maneira como ela vier, e nos aspectos específicos em que ela surgir. E o ethos, ou seja, o dever, o que eu devo fazer em relação ao outro, fica perdido, fica esquecido de lado, né? No entanto, o que sustenta o matrimônio cotidianamente é o dever. Entende ou não? E não a inclinação de um para o outro, do outro para um. Veja, quem é casado sabe disso, né? A maior parte do relacionamento matrimonial se dá no cumprimento de deveres. É assim ou não é? A gente não passa o tempo todo aos mil amores, amorzinho, cuticute, belezinha, vem aqui fazer cafuné, né? Deixa eu te dar um abracinho, uma beijoquinha, coisa linda de mamãe, né? Vem aqui. Não é isso, entende? Né? O que a gente faz num relacionamento cotidianamente, todos os dias? Vamos lá, a gente tem que levantar tal hora, tem que cumprir esses deveres, vamos botar o café da manhã na mesa, você precisa sair para trabalhar, eu preciso fazer tal coisa. Como é que estão os filhos? Nós precisamos projetar a educação das crianças, vamos pensar nesse negócio aqui, vamos ver como é que está a nossa vida financeira, vamos pensar na nossa casa aqui, né? No sentido macro e no sentido micro também, né? Ou seja, na casa enquanto organização geral e na casa no sentido físico da coisa ali, né? Micro, aqui, essa casa, onde a gente está vivendo agora. O que a gente vai fazer aqui? Ou seja, é isso que um casal pensa o tempo todo, né? A maior parte do tempo. Compreende ou não? Inclusive, o cumprimento do dever, da maneira como ele deve ser cumprido, é o que faz com que o eros seja nutrido cotidianamente. Compreendeu isso aqui ou não? Tem uma coisa que os homens não sabem, que é muito curiosa, mas que é a seguinte, veja, as mulheres, atualmente a gente tem uma cultura muito corrompida, né? Então, o que a cultura atual diz ou pensa? Qual é a maneira como a cultura atual age? Ela age da seguinte maneira, né? Nós necessitamos de cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso físico. Para quê? Porque o cuidar do nosso físico será um meio de atrair o outro a si, tá certo? Porque o outro quer necessariamente ver-te bonito, forte, coisa do tipo, né? Muito bem. Contudo, não é bem assim que as coisas funcionam. Isso pode funcionar para o homem. Tanto é que, né, existem nas academias, tá certo? Nesse meio esportivo, um fenômeno bastante curioso, que é o seguinte: quem dá mais atenção à estética, ao como, né, os músculos estão se desenvolvendo ou não, são os homens. As mulheres vão para a academia, elas não ficam se comparando ou olhando umas para as outras, elas vão, treinam e vão embora, né? Isso é o comum. Os homens vão treinar e ficam olhando os caras que são maiores, né, assim? E não é por uma tendência homossexual, porque na verdade o homem é mais sensível mesmo. Ele é mais inclinado a essa dimensão meramente material, percebe? Então ele vai e olha, fica olhando, quer ver e tal, coisa do tipo, e fica se olhando no espelho e vendo como é que está o músculo e etc. É assim como funciona. Só que a mulher não funciona assim. E os homens acham que, cuidando do seu aspecto físico, né, assim, sendo cada vez mais fortes e arrancando a camisa, andando seminu por aí, vai atrair as mulheres e coisa do tipo. Não é assim. Pode funcionar para uma ou para outra, mas estas já estão assim afetivamente muito desordenadas. E o que vai gerar necessariamente ali não é um relacionamento longo e duradouro. Com uma pessoa
que se deseja nutrir um relacionamento longo e duradouro, construir verdadeiramente uma família, como é que funciona a atração? As esposas que estão aqui podem me dizer se é mentira ou não. O que atrai mais uma mulher no cotidiano, tá certo? No dia a dia, assim, no corriqueiro da vida, é o cumprimento do dever do marido. Entende ou não? Atrai muito mais uma mulher quando o marido cuida do filho direito, quando ele cumpre os deveres ali dentro de casa, faz o que ele tem que fazer, do que qualquer outra coisa. Do que se ele está com o bíceps redondinho parecendo um pão, entende ou não? Um pão francês, né? Não é isso, entende? Não é isso que vai atraí-la afetivamente, né? E como que, inclusive, conduzir o matrimônio ali à sua demonstração de amor mais íntima, que é o ato conjugal. É o cumprimento do dever, é assim, entende? Se a mulher parar para perceber a sua inclinação, seu movimento interior, né, em relação ao seu marido, ela vai notar que são nesses dias em que o marido se demonstra muito mais comprometido no cumprimento dos seus deveres, é que ela se sente mais inclinada a ele. É assim, a natureza feminina funciona desse modo, entende? Ou seja, pegar o Eros e o Ethos e dividi-los, separá-los, focando única e exclusivamente em um, mais especificamente no Eros, o que você está fazendo? Você está necessariamente acabando com o relacionamento da maneira como ele deveria ser. Compreendeu ou não? Só que o que vai nutrir o cumprimento dessas duas coisas de maneira plena, veja, enquanto eu digo Eros e digo Ethos, o Eros eu estou falando daquele amor num nível um pouco mais afetivo. Aliás, definitivamente mais afetivo. E o que vai nutrir o Ethos e o Eros como unidos, as duas coisas juntas, no pleno cumprimento dos deveres e na, veja só, manifestação dos afetos e no surgimento dos afetos, na inclinação ao outro, na paixão ao outro, pelo outro e assim por diante, veja só, é algo que está acima desses dois e que depende não de uma inclinação natural. Porque, deixa eu fazer uma distinção aqui que é mega importante. O Eros, ele é um afeto, ou aquilo que nós chamamos de paixão, surge em relação ao outro de uma maneira quase que inconsciente, ou seja, eu não tenho vontade de que ele surja. Percebe? Eu não o determino. É isso que eu quero dizer. A paixão, ela não acontece porque eu desejo que ela aconteça. Eu quero apaixonar-me agora. Não é assim que as coisas funcionam. Entendeu ou não? A paixão, ela simplesmente acontece. Ela é um movimento muito natural de um em relação ao outro, do outro em relação ao um, porque o outro e o um têm características que despertam essa paixão. Compreendeu ou não? E essas características são das mais diversas. Por exemplo, uma pessoa pode ser muito bonita e despertar no outro uma atenção. Veja, é uma pessoa linda, maravilhosa. Eu vou ficar atento ali nela, né? Então eu vou começar a prestar atenção aqui nessa outra pessoa. E essa atenção que eu vou prestar nessa outra pessoa se dá porque ela é muito bonita. Depois, ela pode ser, na verdade, muito legal, uma pessoa super divertida, entende? Então, porque ela é muito divertida, muito legal, eu quero estar perto dessa outra pessoa. Quero estar com ela, quero ouvi-la, quero que ela conte histórias. Eu quero, de fato, que ela, veja só, né, satisfaça em mim esse desejo de estar junto dela. E aqui vai crescendo uma paixão. Então, primeiro, beleza. Segundo, os aspectos afetivos interiores. Terceiro, as qualidades mais valorosas, né? Por exemplo, virtudes, tá certo? Por exemplo, o modo como ele enxerga a família, a educação dos filhos, a religiosidade, assim por diante. Ou seja, tem aspectos nobres, mais elevados, que eu julgo serem, de fato, muito importantes. E eu falo, puxa vida, apaixonante, não? Percebe? Ou seja, os afetos, eles surgem, a paixão, ela sempre surge quando há fora de mim, aqui, não dentro de mim, não é dentro de mim, não é um movimento interior, mas quando há fora de mim, há algo que lá fora desperta em mim essa inclinação. Ou seja, o outro precisa ser um objeto de atenção, seja fisicamente, seja afetivamente, seja no campo dos valores, para que a paixão em mim seja despertada. Compreendeu isso aqui? É sempre nesse sentido aqui, sempre nesse caminho. A paixão é involuntária. Ela pode ser jogada fora, né, descartada, jogada de lado, ela pode ser esquecida, ela pode, olha, é só um afeto. O afeto faz o quê? Ele surge, mas pode ir embora, acabou. Um afeto não dura para sempre. O que é que dura para sempre? Dura para sempre o que está acima da dimensão afetiva, que é o amor a nível espiritual. Quando eu me decido amar a outra pessoa, independente disso que eu estou sentindo. Porque o que eu estou sentindo depende que a outra pessoa possua qualidades que despertem em mim essa paixão. Compreendeu? O amor a nível espiritual, o amor em si mesmo, não depende que o outro desperte em mim certas inclinações. Compreendeu? Um desejo de estar junto dele, de servi-lo, enfim.
né, de ouvi-lo, de conhecer as suas histórias, de me aprofundar ali, né, no conhecimento, sua vida, de crescer numa intimidade mais afetiva, né? Não. O amor a nível espiritual depende, outro sim, de quê? De um movimento da vontade. Olhando para outra pessoa no sentido mais realista possível. A pessoa tem qualidades, ela tem qualidades. Ela tem defeitos, ela tem defeitos. Enfim, eu olho para tudo isso e veja pelas suas qualidades, veja pelos seus defeitos, por quem ela é. Atrás de tudo isso, no fundo, o eu que está ali, por trás de tudo aquilo que é acidental, por trás dos cabelos louros, por trás dos olhos verdes, por trás do sorriso bonito, por trás... Entende ou não? Aqui são casos, deixa eu ver, tem ninguém aqui que seja loiro do olho verde, né? Então, por trás dos cabelos negros, por trás dos olhos castanhos, por trás do sorriso, entende ou não? Por trás de tudo isso que eu estou vendo na outra pessoa, daquele óculos todo maneiro, né? A Fabrícia está aqui, pensando no Jefferson, por trás daquele óculos maneiro, né? Que é tipo meio tartaruga, né? Esse óculos do Jefferson, Fabrícia. Por trás daquele aspecto ali, daquele acidente, daquilo que eu estou vendo, que é nele, mas que, enfim, não é ele. Pode trocar de óculos, pode ficar careca. Entende ou não? Por trás de tudo aquilo ali tem um eu. E aquilo ali, aquele eu que está por trás de tudo aquilo é o que eu vejo como maravilhoso, bonito, lindo. E é aquilo que eu amo. Ele, aquele, né? Ou aquela, é ela que eu amo. Isso é amor, entendeu? Ou seja, imaginem só, né? Quando a gente vê fotos antigas de um casal já mais velho, pode ser um casal nem tão velho assim, hein? Vamos pensar aqui nos casais de 40 anos, não nos casais de 60, 70 anos. Vamos pensar nos casais ali que ambos estão ali entrando nos 40, no finalzinho, né, dos seus 30 anos, iniciando ali os 40. Se a gente olha a foto de quando ambos se conheceram, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Imagina só, eu tenho um casal de amigos aqui que o marido casou com um terno prata, brilhante. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, Jesus. Imagina, veja, isso é amor no final das contas, por trás daquele aspecto que é acidental, que é nele, mas não é ele, entende? Aquilo pode ser moldado com o tempo. Aí é que eu sei que eu estou amando de verdade. Isso é amar, entende? E esse amor a nível espiritual que vai sustentar todo e qualquer, veja só, isso que é muito importante, toda e qualquer desavença que possa acontecer ao longo do matrimônio entre o Eros e o Ethos, entre os afetos, entre a paixão e entre os deveres e o cumprimento dos deveres. O amor é o que faz com que, veja só, aqui há uma dinâmica muito importante de ser dita. Quando eu amo de verdade, eu tenho a capacidade de fazer com que esses meus afetos eles sejam despertados, não porque fora de mim tem alguém que me mostra certas coisas que são atraentes, mas porque o amor dita pro Eros, dita para a paixão, dita para esses afetos, que ele deve se inclinar a outra pessoa, porque eu amo. Entendeu ou não? Quantas vezes no matrimônio a gente não tem que, veja só, simplesmente silenciar, mandar a raiva calar a boca, olhar para outra pessoa e dizer, não, eu amo. E aí quando você reafirma, eu amo a outra pessoa, o que vai acontecer? Vai acontecer que você ali dentro do seu matrimônio, com os teus afetos, você vai se inclinar ao outro mais uma vez, em admiração, em paixão, em desejo, Por quê? Porque você recorda o amor e coloca o amor aqui diante de você. Compreendeu? O teu compromisso, tá certo? De amar a outra pessoa e cuidar dela pelo resto da vida por quem ela é, pelo bem que ela é em si mesma. E porque você deseja fazer com que a outra pessoa seja melhor, cresça, né? Em virtudes, em qualidades, em santidade, no final das contas. Isso é, né? No fundo, o amor. Que põe ordem, inclusive, nos afetos e faz com que eles se despertem e sejam cada vez mais fortes naquilo que eles deveriam verdadeiramente ser, no cumprimento dos deveres e na paixão, porque o amor está acima. Bem, essencialmente essa é a distinção entre o amor e a paixão, e é desse modo que a gente sabe que ama. Tá bem? Muito obrigado por estarem aqui, foi uma alegria, tá legal? Peguem essa live aqui, esse vídeo, compartilhem com os teus amigos, tá bem? Se quiserem, nesse exato momento, tirar um print da tela, vou ficar muito grato, tira um print, bota no story, tá bem? Vamos lá. E aí vocês compartilhem, mandem para todo mundo, para o pessoal
acessar isso aqui, entrar, vir para cá, para essa página aqui que é muito maneira, tá legal? Então, um forte abraço, fique com Deus. Cadê aqui, ó? Exato, já não tem mais o corpinho do começo do casamento, mas o amor, além das características, que está aqui me sustentando. É verdade, Fabrício, é isso aí. Muito bem. Então, muito bem, gente. Obrigadão. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima live de quinta. E nos vemos aqui o tempo todo dia, nos stories e nos directs e tudo aqui. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente.